sobre um suposto interesse do Chelsea em Vitor Roque. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um enorme prazer fazer parte do seu dia a dia, seja no seu trabalho, na sua casa, enfim. Só queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade de 1.400.000 pessoas, beleza? Sobre o Flamengo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro absolveu nesta terça-feira os 7 réus envolvidos no incêndio do Ninho do Urubu. Tragédia de 2019, que acabou por matar 10 atletas jovens do Flamengo e feriu outros 3. Essas 7 pessoas que eu citei eram acusadas de incêndio culposo e lesão grave. Inicialmente, o processo incluía outras 4 pessoas, que já haviam sido absolvidas. Só para registrar que esse incêndio começou em um aparelho de ar-condicionado e se alastrou rapidamente por causa do revestimento dos containers. O que dá para dizer é que ninguém será punido. Se você quiser comentar, use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Importante registrar também que o Flamengo faz hoje o jogo mais importante da temporada, confronto contra o Racing, para mais de 70.000 pessoas, Maracanã absolutamente lotado. E há necessidade do Flamengo em garantir um bom resultado, até porque a decisão acontece na semana que vem na Argentina contra o Racing, que é melhor time do que o Estudiantes. O Flamengo trabalha com força quase máxima, time praticamente completo, e Pedro e Arrascaeta hoje surgem como uma grande esperança do rubro-negro. Quero falar agora sobre Vitor Roque para repercutir uma informação publicada pelo site Gol, que dá conta de que Chelsea e Tottenham pretendem contratar o atacante Vitor Roque do Palmeiras. Importante registrar que o Palmeiras assegura não ter recebido oferta, sondagem ou qualquer contato de clubes do Brasil ou do exterior. O Palmeiras segue batendo na tecla de que qualquer barulho envolvendo o atacante de 20 anos de idade deve ser especulação de pessoas próximas ao Vitor Roque para tentar lhe garantir visibilidade no exterior. Pois bem, conversei nas últimas horas com representantes do Chelsea para saber se em algum momento o Vitor Roque foi alvo ou debatido, se alguém conversou sobre a possibilidade da sua contratação. O nome está completamente descartado. O Chelsea nunca pensou, nem pretende pensar no Vitor Roque. Dá para cravar que Chelsea e Vitor Roque é algo que não vai acontecer. Em relação ao Tottenham vive problema com seus centroavantes. Richarlison tem 12 jogos e 3 gols, Solanke está machucado. Mas existem 2 centroavantes que na avaliação do Tottenham hoje são maiores do que o Vitor Roque. Me parece que o Palmeiras está certo em relação a essa percepção de que é gente do staff do Vitor Roque trabalhando para garantir visibilidade ao atleta. O Palmeiras está bem seguro de que os 25 milhões de euros investidos quando da compra junto ao Barcelona farão com que o Vitor Roque permaneça por aqui por bastante tempo. A tendência é que o Vitor tenha de manter esse nível de atuação altíssimo por bastante tempo para que ele volte a chamar a atenção de clubes europeus, especialmente depois de passagens apagadas por Barcelona e Betis. Temporada atual com a camisa do Palmeiras de 46 jogos, 17 gols e 4 assistências. O ex-meia do Flamengo pode vir ou não para o Palmeiras? O Silvio Bianchi deve estar se referindo ao Gerson. Tem muita coisa, precisaria acontecer muita coisa. Hoje é só um interesse do Gerson em sair do Zenit, e uma avaliação do Palmeiras de que o Gerson é muito bom jogador, mas está super distante. Ah, Nicola, mas e o Riquelme, que pertence ao Palmeiras, interessa ao Zenit? De verdade interessa, mas em nenhum momento se discutiu. Olha, o Palmeiras manda o Riquelme, o Zenit manda o Gerson, e a partir daí sai um negócio, tá bom? Membro do canal do Nicola. Algumas dúvidas. Qual a chance de o Endrick ser emprestado para o Palmeiras? Eu acho que é praticamente zero. Até li o pai dele respondendo ao torcedor do Palmeiras, se o Palmeiras quiser, precisa apresentar um projeto. Mas hoje o Endrick está muito voltado em ficar no futebol europeu. Ele tem na cabeça que ele precisa dar certo no Real Madrid. Para dar certo no Real, não vai ser com o Xabi Alonso, mas ele precisa ir para um outro time europeu, continuar evoluindo num cenário diferente do futebol em relação ao nosso, para voltar para o Real Madrid, tá bom? São Paulo está olhando para técnico, quem na sua opinião pode cair? Santos ou Galo? Cara, eu acho que o Santos virou um fortíssimo... só para subir o técnico do São Paulo, não há hoje nenhum movimento para demissão do Crespo, muito menos para a escolha de um novo técnico. Eu não cravo que o Crespo termine o campeonato, não cravo que o Crespo fica para 2026, mas hoje, 21 de outubro, não há nenhum movimento nesse sentido. Sobre o cair, Santos ou Galo, deixa eu só mostrar para vocês. Cara, olha que coisa louca. Primeira classificação, né? Hoje o Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. São 31 pontos, a mesma pontuação do Vitória. A única vantagem, as duas únicas vantagens do Santos, uma vitória a mais do que o Vitória e um jogo a menos. Só que, até vou tirar daqui para colocar no outro Santos ou Gol.
Vou mostrar para vocês os próximos jogos do Santos. Cara, a chance de o Santos terminar o mês de novembro na zona do rebaixamento é gigante. Ó, próximo jogo, todos os jogos. Santos joga no final de semana contra o Botafogo fora de casa. Acho que é jogo para derrota. O Santos joga contra o Fortaleza em casa, 3 pontos. O Santos joga contra o Palmeiras fora, não pontua, na minha opinião, tá? E aí fiquem à vontade para fazer a matemática de vocês. Joga contra o Flamengo fora de casa, não pontua. Joga contra o Palmeiras em casa, acho que não pontua. Joga contra o Mirassol em casa, acho que pode fazer 1 ou 3 pontos, mas vou marcar 1 ponto. Joga contra o Internacional fora, não pontua. Joga contra o Sport em casa, faz 3 pontos, vai para 7. Joga contra o Juventude fora, acho que o Juventude já vai estar rebaixado. Vence, vai para 10. E aí termina a participação contra o Cruzeiro, em casa. 10 pontos eu somei aqui, né? Com 10 pontos, o Santos vai a 41. Cara, o Santos vai chegar muito a perigo na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas muito a perigo mesmo, tá? Então, só queria dividir com vocês os próximos jogos do Santos. Dos 6 próximos jogos do Santos, 5 são contra times que ocupam o G6 do Campeonato Brasileiro. Por isso que ontem vencer era absolutamente fundamental e o Santos falhou. Falhou feio. Não desse para vencer, pelo menos empatasse com Vitória. Você mantinha 3 pontos de vantagem em relação ao Vitória. A derrota foi desesperadora. E aí, só mais uma curiosidade: o gol foi marcado pelo Mateuzinho, que não marcava desde um jogo em que ele faz contra o Fortaleza do Vojvoda. Foi, inclusive, um dos últimos momentos do Vojvoda como técnico do Fortaleza, tá? E aí, muitos meses depois, ele reaparece para colocar esse problema no Vojvoda. Você sabia que Palmeiras e Corinthians tentaram a contratação de um mesmo jogador na janela da metade do ano? Jordi Alcivar, volante de 26 anos de idade do Independiente Del Valle e da seleção do Equador. Negociação com o Palmeiras acabou não avançando depois que o Verdão contratou Andréas Pereira. Já o Corinthians teve problemas em relação ao transfer ban que o impediu de efetuar essa negociação. Informação sobre o interesse dos clubes paulistas foi divulgada pelo próprio Independiente Del Valle ao jornalista André Galvão, meu parceiro de SBT. Galvão está no Equador para acompanhar o jogo do Independiente Del Valle com o Atlético Mineiro, partida que acontece nessa terça-feira e vale vaga na final da Sul-Americana. Se você não conhece o Alcivar, te trago detalhes. Jogador de 26 anos de idade, titular absoluto da seleção equatoriana nos 2 últimos amistosos. Empates contra México e Estados Unidos. Contra o México, inclusive, ele marcou o gol do empate em 1-1. Temporada atual pelo Independiente Del Valle de 37 jogos, 3 gols e 3 assistências. Atleta que surge na LDU, passa pelo Charlotte FC, lá dos Estados Unidos, volta para o Equador para jogar no Independiente Del Valle e na temporada passada atua pelo Leão do México. Dá para dizer que, apesar da falta de acordo nessa janela, o Alcivar segue na mira dos 2 clubes paulistas e qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Perguntando sobre o Endrick no Olympique de Marselha por empréstimo. Bora lá, Kaique. O primeiro a falar sobre Endrick com novidade foi o Fabrício Romano nessa manhã. Ele afirmou que o Endrick não faz parte dos planos, né? Depois eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o Endrick, e essa pessoa me disse: Nicola, no início da temporada, quando vários times tentaram o Endrick, o Real Madrid e o Endrick preferiram continuar. Agora é o Endrick quem decidiu ir embora. Ele não quer sair em definitivo, mas pretende ser emprestado. Até por entender que, cara, não tem como jogar, né? Ele foi relacionado para as últimas 6 partidas e nem saiu do banco de reservas, nem sequer por 1 minuto. Então tá muito claro para o Endrick que o Xabi Alonso não vai utilizá-lo. Diante desse cenário, o melhor caminho para o Endrick é buscar uma outra opção. O Olympique de Marselha é um dos clubes interessados, mas acho que tem bastante coisa para acontecer até janeiro, quando a janela reabre, e o tempo joga a favor do Endrick. Quanto mais ele esperar, melhor deve ser o nível de propostas que aparecem. Tá falando sobre o Palmeiras. Bora explicar sobre essa história do Palmeiras. Só queria registrar a mensagem do Carlos Eduardo, que é membro do canal. Bora, Nicola, pode explicar melhor essa situação envolvendo a notícia do afastamento do Sub-17 do Palmeiras e por que da nota oficial. Bora lá. Esse tema é importante e a gente abre a live falando sobre isso. Na semana passada, o próprio João Paulo Sampaio admitiu que o Palmeiras havia
afastado todo o elenco sub-17 até o fim da temporada. Os jogadores não mais jogariam o Campeonato Paulista. O Palmeiras começa a disputar nessa quinta-feira a fase de quartas de final do Paulistão contra o Guarani. Jogos no dia 25 e no dia 1º. E esse campeonato será disputado pelo sub-16 como uma forma de punição aos jogadores do sub-17. E o Palmeiras se resumiu a isso, não quis explicar e justificar todos os acontecimentos que levaram o Palmeiras a essa decisão importante. E desde a semana passada eu tenho tentado avançar nessa história, procurei o João Paulo, que disse que não falaria, enfim, tem uma relação boa com o João Paulo Sampaio, ele sempre passa as coisas que acontecem na base do Palmeiras. Aí hoje de manhã, uma pessoa que tem alguma ligação com o Palmeiras me procurou para contar sobre uma situação que teria envolvido esses meninos, né, do Sub-17. Fui checar com uma outra fonte, essa do Palmeiras, e a pessoa disse, não, Nicola, essa informação que você tem não é real. O que aconteceu foi que alguns atletas já vinham demonstrando um comportamento não muito adequado, alguns meio estrelinhas, outros com um comportamento não tão bacana em treino, até que houve um episódio de uma balada na semana do jogo contra o Grêmio. E isso repercutiu muito mal internamente, e a diretoria, até como uma forma de educar os atletas, decidiu, a partir de agora vocês cumprem o período de treinos, mas vocês não jogam mais nessa temporada. O Palmeiras me procurou depois da publicação da matéria para afirmar que não houve a balada e que vai procurar os direitos legais dele, enfim, é um direito do Palmeiras, e eu continuo com a minha informação de que houve uma noitada de jogadores do Palmeiras, e enfim, e aí vocês tirem as próprias conclusões. Só é importante registrar que o Palmeiras fez um movimento importante de afastar todos os atletas do Sub-17 da decisão do Campeonato Paulista, fase de quarta, semifinal e final, e não quis se pronunciar de forma oficial sobre os motivos, beleza? Valeu, rapaziada, então é isso, ficamos com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Palmeiras, o maior clube brasileiro, combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, não segue para mais, para ficar super antenado sobre todas as informações do Verdão. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, segue para mais, fui!